Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e também ative o sininho das notificações. Hoje a informação, ela se transformou em algo preciosíssimo. As maiores empresas do mundo, elas são empresas do ramo de informação. São empresas que trabalham com a tecnologia da informação. Logo, a informação, ela é ouro no mundo atual. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que a operação de Deus, o agir do Espírito Santo, ele era pontual sobre a vida de reis, sobre a vida de profetas e de sacerdotes. Nós podemos ver até, de certa forma, a base da sociedade ocidental no modelo que Deus estabeleceu para a sua nação, Israel, lá no Oriente. O rei era como se fosse o poder executivo, o sacerdote, o poder legislativo, que trabalhava com as leis, e o profeta, o poder judiciário, aquele que trazia as sentenças, os juízos de Deus, fossem eles bons ou ruins. Se o sumo sacerdote, ele falava do povo para Deus, ele era o representante do povo perante Deus, o profeta era o representante de Deus perante o povo, era a voz de Deus no meio do povo. Então, todas as informações que tinham que ser levadas até Deus, elas eram apresentadas pelo sacerdote. Mais especificamente, uma vez ao ano, o sumo sacerdote ele fazia uma expiação por todo o pecado do povo e pelo seu próprio pecado. Já as informações que vinham de Deus, elas vinham por intermédio do profeta. E esse era o modelo e esse era o padrão utilizado por Deus no Antigo Testamento. Mas aí vem Jesus, e quando Jesus vem, ele muda todo esse mecanismo. Ele restabelece uma ponte que tinha sido quebrada lá no Éden. Se Adão quebrou essa ponte, Jesus ele reconstrói esse acesso a Deus, ao Pai. Quando ele morre na cruz do Calvário, a sua morte faz com que o véu do templo se rasgue. E a palavra fala em Mateus 27:51 que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Aquele véu tipificava a obstrução que havia da antiga aliança, os rudimentos da lei, como diz o apóstolo Paulo. E era um véu bem grosso, era uma espessura de 10 centímetros, ou seja, aproximadamente 4 polegadas. O tecido dele tinha 72 dobras torcidas, e cada dobra era feita com 22 fios, e também era um véu bem grande. Ele possuía 18 metros de altura e 9 metros de largura. Para poder rasgar, para os irmãos terem uma ideia, para rasgar esse véu, somente uma junta de bois puxando poderia rasgar esse véu. E a morte de Jesus, ela rasga esse véu e passa a dar acesso a todo mundo. Qualquer um poderia ver aquilo que esteve em segredo durante muito tempo. Um segredo guardado há várias gerações. Quando eles viram aquilo, certamente eles ficaram desesperados, porque pensavam que iam morrer. Aquilo que era proibido, que somente o sacerdote tinha acesso uma vez ao ano, qualquer pessoa poderia ver, teria acesso a partir daquele momento. Não havia como consertar o véu, não havia como levantar o outro, porque aquele véu era especial, ele estava rasgado. Eu falei as dimensões dele, ele foi rasgado de ponta a ponta, de cima a baixo. Também não adiantaria chamar os levitas para poder tentar guardar o segredo, porque o segredo já estava exposto. Aquele véu era tão pesado que se ele caísse em cima de uma pessoa, a pessoa morria, devido à grossura dos tecidos que ele era feito. Aquele véu dava acesso ao lugar mais santo que havia no tabernáculo. E Deus, através da morte do seu filho, deu acesso a todos nós ao lugar mais santo, ao lugar mais íntimo. E, irmãos, o ponto que eu quero chegar aqui é que você tem acesso, meu irmão. Você tem acesso, minha irmã. Esses dias eu estava com uma dúvida muito grande, que é normal, né? Na nossa jornada, na nossa vida, nós temos dúvidas, e é aquele tipo de dúvida que ninguém consegue nos dar uma resposta. Só Deus. Só Ele pode nos dar a resposta. Só Ele pode nos orientar. Por mais que nós queiramos alcançar de uma outra pessoa a direção, saber o que fazer, existem dúvidas, elas são tão compostas, né, podemos dizer assim, por variáveis, por detalhes, por particularidades, que não tem como contar tudo para uma outra pessoa. Mas Deus, ele sonda, ele escaneia o nosso coração, né? E ele sabe o que se passa, ele sabe de todos os detalhes. Eu pedi ao Senhor uma palavra e veio justamente esse texto, dizendo que o véu do templo tinha se rasgado. Foi isso que Jesus fez por nós. Hoje, a informação não é mais uma exclusividade do rei, do sacerdote,
do profeta. Hoje, a informação não é uma exclusividade do irmão, da irmã do YouTube, do pastor da igreja, do pastor famoso da televisão, do outdoor. De forma alguma. Todo mundo tem acesso. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é mais sobre montes e sobre templos, mas é só o coração. E isso é difícil de a pessoa entender, que ela tem acesso. Hoje você tem acesso. Agora você tem que andar. Você tem que entrar no Santíssimo Lugar. O Senhor fez a parte dele, Ele te deu o acesso que tinha sido obstruído lá no Éden. Na cruz, Ele te deu, Ele me deu, Ele nos deu o acesso. Agora vai em direção ao Santíssimo Lugar e você vai encontrar todas as respostas, todas as informações. Deus hoje nos faz como reis e sacerdotes, diz a palavra. Você é um sacerdote. Você pode entrar na presença de Deus e alcançar dele o direcionamento para todas as áreas da sua vida. Eu sei que talvez a dúvida, as aflições do que fazer, de como agir, de como reagir, de como se portar, de qual caminho tomar, talvez as dúvidas estejam te consumindo, te atordoando, e faz isso mesmo quando nós estamos com dúvidas. Mas hoje o Senhor te convida a entrar além do véu, o véu que se rasgou, e ter um particular com Ele. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.